Fala, Nene, tudo jóia com vocês? Tudo chique-lique por aí? Aqui nós estamos chique-lique. Bora começar mais um vídeo aqui no canal. Hoje, um vídeo de EM Comenta. Tô aqui, apareci de novo pra gente trocar essa ideia. O Nene tá aqui dia a dia com vocês, fazendo a roda girar ainda, hein, gente? Estão gostando dos vídeos do Nene? Mais ou menos? Estão gostando sim, porque ele tá caprichando. Essa semana, né, houve uma discussão aí sobre questão de dinheiro e tal, e no fim daí a gente lembrou de um comentário que teve num vídeo no canal, que motivou então essa conversa que trazemos hoje. E o comentário foi o seguinte: mas tudo começou quando? Escolhemos deixar a carreira na engenharia antes mesmo dela iniciar para rodar o Brasil de bicicleta em busca de novos sentidos. Conhecemos várias experiências com foco em vida simples e autônoma. Agora chegou a hora de colocar a mão na massa e viver de um jeito mais autossuficiente junto da terra. Vamos nessa! E o comentário foi o seguinte: ser simples e minimalista com dinheiro na conta é fácil. Polêmica! E esse comentário, para vocês terem uma noção, um pouco de contexto, foi feito no vídeo Como a Gente Come no Sítio. Um vídeo antigo, assim, já tem um tempinho, mas ele mostra um pouco da nossa dieta, da nossa alimentação. E provavelmente tem alguma conversa sobre estilo de vida, sobre vida simples. Nem me lembro porque já faz tanto tempo, mas eu acho que é isso. Tá, primeiro o que a gente entende como simples e minimalista? Eu acho que tem diversas concepções, talvez não tenha uma concepção comum, a gente gosta de uma que a gente traz um pouquinho mais de elementos para a vida simples, no sentido de entender que é uma vida mais conectada com a natureza, que a gente vai surfar num fluxo de como a vida é mais naturalmente, né? Sem tantas complicações que o ser humano cria rodinhas do rato paralelas que às vezes vão tornando a vida tanto estressada, cheia de impacto ambiental, às vezes uma perspectiva ruim coletivamente. Então a vida simples é tentar encontrar um espaço onde ela flui mais naturalmente, sem essas complicações que o ser humano também muitas vezes cria. E de certa forma ela também, no meu ponto de vista, acolhe esse lado do minimalismo, que é tentar viver com poucos recursos, repensar o consumo. E eu vejo a vida simples, ela é um equilíbrio, ela não é nem talvez uma ideia que as pessoas às vezes têm de uma casinha bem simples, às vezes até a ponto de ser precária, num lugar no meio do mato, né, como se fosse uma pessoa que não tem muitos recursos. Isso seria uma vida simples. Eu não vejo necessariamente essa imagem, mas é uma vida equilibrada no sentido de que você não está passando precariedades, você tem uma comida boa, você tem uma casa boa, você tem uma boa relação, você tem um ambiente saudável para viver, né, e não tem demais também, não tem excesso no sentido de gerar problemas como a gente vê hoje com a vida moderna, né? Muita coisa em excesso, cheio de efeitos colaterais causados pelas atividades humanas. E esse comentário, ele vem e traz junto com ele um ar de crítica. Uma crítica ao nosso estilo de vida, né? Como se o jeito que a gente estivesse vivendo, essa vida simples, essa vida minimalista, ou essa busca pelo menos, é muito mais fácil com dinheiro na conta. E dá a entender, pelo menos lendo assim, e numa mensagem tão curtinha, como se a gente tivesse muito dinheiro, aí por isso que a gente consegue viver uma vida assim. Mas é fácil para nós falar de vida simples com o bolso cheio de grana aqui, né? Sim. E de certa forma, com certeza, quanto mais dinheiro, mais fácil vai ser viver o que for possível e que tiver vontade. Tudo fica mais fácil com dinheiro. Esse é o sistema que a gente vive. Mas infelizmente essa não é a nossa certeza, dinheiro cheio de grana. O que a gente tem é a graça de ter um pedacinho de terra, que a gente está lidando aqui, para tirar muito de coisas que a gente come, de recursos que dão assim uma força enorme para a gente ter uma vida mais simples e também menos dependente às vezes do dinheiro ou de recursos externos, né? Então a gente consegue ter uma autossuficiência aqui nesse pedacinho de terra. Mas dinheiro na conta, isso não é o que essa galera que tem uma conta gorda, isso não acontece aqui, gente, infelizmente. Ainda mais pra gente que tá falando de conteúdos, né? O tema do nosso canal, a gente meio que vai contra a corrente falando de reduzir o consumo, de assuntos que às vezes são
contraditórios às vezes para a sociedade, ou não é uma coisa que as pessoas gostam de estar falando, porque vai contra fluxo, contra a corrente. Então a gente tem um caminho difícil nesse espaço do YouTube. E tanto que é por isso que a gente fala que é tão importante a participação dos apoiadores, né? Muita gente que ajuda o nosso canal, porque para além de, né, a gente fazer as práticas aqui no sítio, esse trabalho que é enorme, para quem mora na área rural sabe, né? A gente fazer tudo isso, a gente ainda grava e consegue trazer isso aqui nos vídeos do YouTube. Então, esse apoio, essa contribuição dos apoiadores torna viável a gente estar fazendo isso aqui, porque só dinheiro do YouTube não funcionaria. A gente já teria, inclusive, parado com o canal, eu acredito. Mas acho que a centralidade da coisa nem tá nisso, da gente ter ou não ter dinheiro. Ah, tá com a conta cheia ou tá vazia. Isso não interessa, não importa. O centro, o cerne da questão é que a vida simples ela é importante, eu vejo, cada vez mais necessária. Tendo muito dinheiro ou tendo pouco. Claro que uma quantidade ela é necessária para justamente não viver na precariedade. Vida simples não é vida precária. E é uma escolha em vários sentidos. Até alguns vídeos a gente desdobra mais esse assunto da vida simples, né? Enquanto uma escolha. E se eu tenho escolha, eu tenho, mesmo que seja pequena, mas eu tenho alguma possibilidade de escolher como eu viver. E isso, infelizmente, não é a realidade de todo mundo aqui nesse nosso país tão desigual. Nem todo mundo tem a possibilidade de escolher uma vida simples. Só sobreviver, às vezes, é o que dá para fazer. Mas tendo alguma possibilidade, a gente entende enquanto muito importante e necessário a escolha pela vida simples. É isso que a gente está fazendo. Mesmo não tendo, nossa, aquela condição financeira maravilhosa, mas dentro do que dá, a gente consegue estar fazendo. E como o Lu trouxe, a terra é o negócio. É a grande possibilidade, né? Uma coisa que abre muitos caminhos e caminhos de autonomia. E por menor que seja, não é uma autonomia completa, 100%, Nossa Senhora, vivemos isolados do mundo, na nossa bolha, no nosso oásis agroflorestal. Não, tá bem longe disso, mas ainda assim dá para fazer bastante coisa no tempo e com a força e com a energia que a gente tem disponível agora. E quando a gente fala de vida simples, também não significa que a gente vive 100%, totalmente tudo do jeito vida simples que a gente sonha, né? Às vezes é um horizonte que temos, né? A gente coloca isso como uma proposta de vida, é um horizonte que a gente está caminhando dia após dia. E essa discussão trazida por esse comentário sobre com dinheiro fica mais fácil ter uma vida simples e minimalista, a gente já falou que sim, claro que fica mais fácil, tudo fica mais fácil. E é importante a gente se lembrar e se situar no sistema, na sociedade que a gente vive hoje. Aqui no Brasil, o sistema capitalista. E a gente gostando ou não, pensando em coisas melhores ou não, é isso que temos para hoje. E apesar de ter vários problemas quando a gente fala em sistema capitalista, que é essa coisa exploratória, que não consegue entender finitude, fim, não consegue perceber que as coisas têm limitação, e se a gente for até o fundo, a gente vai cair no precipício. Não tem-se esse equilíbrio, né? Essa coisa de estar entre o excesso e a escassez, tem um meio termo, onde é que fica? E a vida simples se encaixa mais ou menos nisso, pelo menos no que a gente vem desenvolvendo aqui, né? Ela tenta imaginar o que são esses extremos, vem nesse caminho do meio para tentar uma vida mais equilibrada, mais saudável e mais prolongada, não só individualmente, mas coletivamente. A visão coletiva ela é muito importante. E esse sistema capitalista que a gente tem uma outra concepção, é uma concepção de superexploração da grande maioria que trabalha, de exploração absurda da natureza, da água, do solo, de tudo que dá, de tudo que é vivo, de tudo que anda e que não anda. Para a gente precisa acontecer uma alteração, para que futuros menos piores aconteçam. E sobre essa questão de ter dinheiro, né? Eu acho que uma vida simples ela não precisa ser necessariamente sem dinheiro, porque esse ponto de equilíbrio também é pensar que o dinheiro ele é vamos dizer, às vezes uma estratégia que facilita as trocas. Porque uma coisa é certa nessa vida, a gente precisa trocar recursos. Se você viver sozinho, que nem um ermitão, sozinho na floresta, você tem que prover tudo sozinho do que você tem, certamente você vai ter que viver uma vida assim bem rústica, assim, porque às vezes sozinho a gente não faz tanta coisa igual fazemos em sociedade. Então, conforme a sociedade a humanidade cresceu, as coisas foram se complexificando, muitas relações, muita sofisticação que o ser humano foi criando, o dinheiro entrou com uma estratégia de facilitar essas trocas. Só que, claro, né, com o capitalismo, o dinheiro ele facilita o capitalismo, a ganância, ele é o sangue do capitalismo, né, correndo ali.
olhar para o dinheiro de uma forma diferente e ver onde ele se encaixa também, né? Esse é o equilíbrio. E eu vejo que para o contexto de mundo de hoje, com uma humanidade desse tamanho, com o jeito que a gente sofisticou e aprendeu a viver, né? Que para fazer, às vezes, um chinelo, né? Não faz ali na esquina que você vai comprar um vizinho. Às vezes depende de um recurso de lado de casa, às vezes o dinheiro acaba sendo facilitador. E o problema não está no dinheiro, está no sistema exploratório, no sistema que quer ver o fim de tudo. Exatamente. O dinheiro é uma ferramenta que facilita as trocas, que nem você falou. O chinelo. E você tá precisando de um chinelo e o cara tá precisando de arroz. Como é que vai fazer essa troca, né? Você não tem arroz para dar e ele não tem chinelo. Com dinheiro isso facilita. Mas é isso, a gente precisa pensar em novas formas para que também o dinheiro não só sirva para exploração, como a gente vê, mas que ele seja algo que potencializa coisas boas. E tem essa capacidade. Isso é possível. Isso, e o que mais me incomoda é que essas coisas que são básicas para nossa sobrevivência, elas estão sendo acessíveis só mediante dinheiro, né? Isso. Por exemplo, a gente só consegue comer se tiver dinheiro. Às vezes só consegue ter amigos se tiver dinheiro. Só consegue ter saúde se tiver dinheiro. Porque eu acho que essas coisas estarem só sobre essa possibilidade de troca por dinheiro, eu acho que é pobre, é ruim, é escasso e gera essa é absurdo. Essa coisa absurda, exatamente. E aí eu penso assim, até pensar a câmera que a gente tá gravando o vídeo aqui, né? Pensar a tecnologia, ou vamos dizer, elementos que tem os processos para construir uma câmera, às vezes é uma cadeia bem complexa, grande, N relações, né? Aí, o dinheiro pode ser um facilitador para você adquirir, às vezes, um negócio como esse, mas, por exemplo, ver o alimento, ver a nossa saúde, moradia, tantas outras coisas básicas, e a gente não ter alternativas além só do dinheiro para ter acesso a isso, para mim, é triste. As terras, né? A terra é o ponto que eu queria falar agora, porque quem consegue comprar terra hoje? Claro que tudo depende do tamanho do lote, mas quem quiser comprar uma terra de um tamanho mínimo para conseguir uma produção de arroz, de feijão e de milho, e ter uma água, e ter uma nascente, e uma mata preservadinha, e uma agrofloresta. Se trabalhar os 30 anos da vida, quem sabe consiga. Só depois de uma trajetória imensa dessa. Mas daí já não conseguiu aproveitar a vida do jeito que queria, por exemplo. Então como que a terra é colocada nesse sentido, né? É uma mercadoria e cada vez menos acessível. Isso também é um absurdo e vem muito nessa lógica, né? Então que a gente possa, por exemplo, ter acesso à comida sem ser só mediante o dinheiro pelo supermercado. Talvez a gente tenha uma comunidade que a gente possa ter acesso à terra e ter um organismo que produz, e a gente possa trocar minimamente algumas coisas que sejam minimamente, né? De prover os recursos mais localmente. A gente tem esse esquema de produção que às vezes a gente está comendo fruta que vem lá do outro lado do país, e porque é baseado nesse sistema super exploratório, né? Que pensa só, aqui por exemplo a gente produz, nessa região do estado do Paraná, produz muita soja, milho, tem a pecuária de suinocultura, aves e tal, mas às vezes você vê que frutas, tem mesmo hortifruti, às vezes você vê que não vem daqui da região, né? Tá vindo de longe porque se focou ganhar dinheiro a explorar isso, e não se pensa nessa possibilidade ou nessa necessidade da gente ter essas necessidades básicas de uma maneira mais saudável, né? De essa soberania alimentar, né? Eu acho que isso é muito importante. E na sua fala eu estava pensando como que essa lógica de foco e de monoprodução. Então se aqui é produzido muita soja, muito frango, já não se tem tanto foco no arroz e no feijão. E não tem mesmo, que você não acha uma roça de feijão aqui nem com reza. Isso precisa vir de fora. E se vem de fora tem que ser pago, e vai pagar caro, porque tem transporte, tem gasolina, tem caminhão, tem funcionário, tem toda uma lógica, uma logística para conseguir fazer esse feijão, esse arroz, esse mamão e essa banana vir lá de longe e chegar de uma forma ainda boa. E isso custa. Agora, quando a gente regionaliza, essa lógica muda um pouco. Tenho certeza disso, né? Muda muito. Com certeza. Tanto que aqui no município, Marechal Cândido Rondon, no oeste do Paraná, é um grande exemplo na questão agroecológica e orgânica. Nós temos aqui no município algo que eu nunca vi em outro lugar, espero que tenha, inclusive se você conhecer alguma experiência parecida, nos conte, mas é uma feira permanente de produtos orgânicos e agroecológicos. Permanente, você vai qualquer dia da semana, em qualquer horário, vai estar lá o pessoal com produtos locais, regionais, agroecológicos e orgânicos a preço acessível e muitas vezes mais barato que mercado. Não é uma vez ou outra mais barato, é frequentemente mais barato. Quem quiser. Como isso é possível? Por quê? Como que isso acontece? É a regionalização. É a produção de coisas que está dando na época, então não é toda vez que o tomate está lá disponível.
Tem época que aqui não dá tomate, então não vai ter tomate, mas vai ter outra coisa. E nisso, esse tipo de alimento ele é acessível, além de muitíssimo saudável. Até se alguém quiser conhecer, tem uma arrobazinha da Sempre, né? Da Associação dos Produtores Orgânicos. Se chama A Sempre. Vai estar aqui na descrição. E o último ponto desse vídeo era mais ou menos isso que eu anotei aqui para nós comentar, que era, a partir dessa nossa realidade que é meio torta, a partir dos óculos que a gente vê nesse mundo, pra gente não tá muito legal, mas que tipo de possibilidade a gente enxerga, né? O dinheiro é o que tá aí, ele facilita muita coisa, a vida simples, minimalista a partir dele vai ser muito mais facilitada, mas como viver também e pensar em novas formas e novas lógicas possíveis para o tempo que a gente vive. Inclusive, um pequeno parênteses aqui, a gente esteve na Jornada da Agroecologia no passado, em novembro, esse vídeo ainda não saiu, por minha culpa. Não consigo sentar e editar por falta de tempo, mas também porque é um vídeo complexo. Bem complexo, gente. E a gente queria fazer algo decente. Então, assim, tá demorando. Mas vocês vão ver. Não vou falar em breve porque não sei quando, mas logo. E o Leonardo Boff, que foi um dos palestrantes, ele falou muito sobre utopias viáveis. Para mim fez muito sentido, assim. Encaixou como uma luva nisso que a gente tá fazendo, mas também agora nesse momento que a gente está comentando sobre utopias viáveis, no sentido de o que dá para estar sonhando e fazendo já. Já demos uma pincelada aqui, agora nesse finzinho, mas se de repente tiver alguma outra ideia. Eu acho que uma delas é retomar o conceito, a ideia de coletividade. Hoje em dia, isso está assim, muito, muito enfraquecido, né? A impressão é sempre que tem pequenos núcleos tentando resgatar alguma coisa de coletividade nesses tempos corridos, nesses tempos de muito trabalho, uma carga horária enorme, porque não sobra nem tempo nem energia para se juntar, coletivizar, pensar, questionar e até falar mal dessa nossa realidade bosta. Mas coletividade para mim está no centro e também se junta um pouco o que nós estávamos falando sobre essa coisa de alimentação, sobre essa coisa de pensar em coletivos, de produção diversificada, de alguma troca que possa ou não envolver dinheiro. Não vejo problema em envolver também, mas assim, que isso aconteça ali entre vizinhos, no município, com mais consciência, entendendo o alimento enquanto algo de valor, não necessariamente um preço ali, mas que essa troca aconteça. E para nós, eu penso, na nossa realidade, quanto faria sentido e ajudaria essa troca, porque teve aqui alguns meses atrás, tinha bastante milho. Daria para ter trocado com alguém que, por exemplo, tivesse arroz, que tá na época de colher arroz também, e aqui na região dá para colher. Ou se não for milho, um pouco de milho, que nós não temos tanto, mas tem um pouco de feijão também. Junta um pouquinho, troca. Olha o enriquecimento que traz, não só alimentar, mas enriquecimento cultural também, que a partir dessa troca, outras trocas acontecem, e não só troca material, mas troca também de infinitas coisas. E aí, parece uma piada falar isso na vida de hoje, né? Ainda mais quem às vezes tá vendo esse vídeo e pensando isso num contexto bem urbano, às vezes mora numa capital, tá num prédio, né? Pensar em trocas parece realmente uma utopia, né? Mas claro, você vai analisando situações pra gente, por exemplo, que já mora aqui na roça, já tem facilitado, porque tem várias, às vezes a gente tem uns vizinhos aqui que também produzem, a gente consegue ainda, apesar de essa questão da coletividade se perdeu muito. Antigamente a gente via que era mais forte. E eu acho que a coletividade é um dos melhores meios pra gente ter essa vida simples e menos dependente de dinheiro, né? Acho que não tem outra saída melhor, né? Acho que um organismo, um movimento coletivo forte é o que pode trazer uma vida simples, que é uma vida sem precariedade, uma vida conectada. Você tem todo o necessário mínimo para viver bem, né? E você trouxe uma coisa muito importante. Então não é sobre viver sem dinheiro, mas é sobre viver com menos possível. Ou seja, nessa margem de diminuir a dependência de dinheiro é trabalhar com autonomia. Então são coisas que se encaixam ali. Hoje a gente vê quanto nós diminuímos de gasto na cidade, mercado, em comprar coisa, porque está produzindo. E para além de estar produzindo, tem a tecnologia do saber utilizar esse alimento, o saber colher, o saber da presença, do momento, que a mãe do Lu é fera. Eu já falei aqui, eu repito, porque é um conhecimento, é um saber gigante, que só se desenvolve estando aqui, né? E são décadas. É impressionante. E a gente vai perdendo. Mas outra lembrança que eu tive escutando você, e foi muito bem colocado esse olhar também para a área urbana, que é outra coisa que a gente não consegue nem imaginar,
A gente não consegue nem arranhar essa superfície porque a nossa história não tá nesse contexto. Nem a minha, nem a do Lu. Nem a minha, muito menos a sua. Mas dias atrás nós recebemos uma grande amiga aqui no canal. Queria aproveitar para mandar um abraço. A Carol, uma apoiadora do canal, uma pessoa que sempre comenta, sempre tá participando. Então deixamos um grande abraço e uma alegria ter você aqui com a gente. E Carol trouxe uma outra perspectiva, uma perspectiva de alguém que tá no coração ali da cidade de São Paulo, capital, no centrão, morando em apartamento e num prédio onde os vizinhos não se conhecem. Então tá, como é que pensa um coletivo numa realidade dessa? Não sei, quem tem que pensar é vocês que estão aí. O que dá pra fazer é, pensando aqui, né, jogando palavras ao vento, já que estamos nesse momento de pensar utopias viáveis, mas tem que dar uns jeitos, né? Eu acho que esse trabalho direto ali com hortas urbanas é algo incrível pensando em alimentação, que é basicamente o que a gente mais pensa, né? Mas dá para ampliar isso para inúmeras coisas, para movimentos culturais, para esporte, lazer, tudo isso se conecta com uma vida mais simples, com uma vida mais natural, busca de mais saúde e conexão, né, interpessoal também. E aí, construir espaços para habitar mais saudáveis, que a gente pode até falar da bioconstrução, de formas que a gente aproveita mais os recursos, e porque se você pautar hoje, construir um lar usando essas coisas sofisticadas que estão vendendo aí no mercado, você tem que entrar na roda dos ratos, ó. Sim. Se você não ganha dinheiro para comprar aquelas coisas super industrializadas, né? É saber resgatar esses saberes, né? E pode ser ali uma horta urbana, juntar as pessoas, formar um coletivo, a gente estudar junto, trocar ideias e tentar sair cada vez mais dessa roda dos ratos. Porque hora a gente precisa de dinheiro, a gente precisa ali labutar um pouco, né? Mas quanto menos a gente precisar dessa rodinha para sobreviver, melhor, né? E nesse sentido de, tô numa cidade, tô com um trabalho, meu Deus, moro em apartamento. Se não dá, pelo menos para fortalecer algumas coisas pessoalmente, fortalecer de outro jeito. Então, que seja consumindo desse pessoal que está na horta urbana, que está se movimentando, está fazendo cestas de alimentos, CSA, Comunidade que Sustenta a Agricultura, enfim. Quando não dá para estar junto, na presença, no físico, fortaleça com o seu consumo, que é uma coisa que também quem está na cidade basicamente é sobre consumir. Então, que isso dê mais sentido e fortaleça também alguns movimentos. E a própria agroecologia é um horizonte meio utópico, numa concepção, vamos dizer, mais geral, né, das pessoas na sociedade. Mas também porque pouco se dá atenção. Eu fico observando quantos milhões de recursos e atenção daqui e dali vai para a agricultura que tem hoje, para cada vez criar uma molécula nova de agrotóxico, para criar mais genes de transgênicos, para criar não sei o que, ampliar a monocultura. E só que a gente vê no espaço da agroecologia, de pensar uma agricultura que seja da agricultura orgânica, né? Que ainda a agroecologia, vamos dizer, é um espaço mais profundo de diversidade, de qualidade de vida, mas da agricultura orgânica já não se tem atenção, né? Precisa ter uma valorização mais ampla. Então campo e cidade tem que se conversar. Então, mesmo que alguém está numa realidade difícil, que às vezes mora no meio do centrão lá da cidade, que a gente sabe que não é fácil, às vezes o corre ali, mas se tiver algum minutinho do seu dia a dia que você puder fazer uma escolha diferente que incentive, eu acho que é importante. E daí você faz uma conexão, a gente sabe que a vida é cheia de mil possibilidades, sem querer você inspira alguém aí junto com você no lugar, e isso vai reforçando sutilmente, as coisas vão crescendo, né? E é assim que a gente vê também no movimento que a gente está envolvido aqui de viver dessa forma que nós mostramos aqui no canal. Foi chegando na gente, e daí isso a gente vê que vai semeando em outras pessoas, isso vai crescendo, a gente às vezes nem tem ideia de aonde isso chega, né? Então, se cada um destinar um pouquinho de atenção, eu acho que a coisa vai crescendo. Se a gente vai ver um mundo perfeito e melhor, enquanto vivo, né, a gente tem mais algumas décadas de vida, eu não sei, talvez não vai mudar muita coisa, mas que fique para quem ficar aqui depois, a gente deu o nosso melhor, né? Queríamos saber de onde você fala, qual que é o contexto de vida que você está inserida, mas também acho que interessante, se você tiver alguma ideia sobre utopias viáveis possíveis para realidades que se pareçam com a sua, comente aqui embaixo. Assim a gente vai criando essa inteligência coletiva, alimentando os comentários com coisa boa também e que possa servir, de repente, para
uma outra pessoa. E concluindo, a nossa ideia foi realmente usar esse comentário para ampliar um pouco esse pensamento sobre dinheiro e vida simples. Espero que tenha feito sentido para vocês. Conta aqui nos comentários o que é que você achou desse vídeo, desse desdobramento. E é bom, acho que como recado final, da gente entender que o nosso dinheiro pode servir também para coisas interessantes e fortalecer movimentos interessantes. Basta a gente tentar conhecer iniciativas e coisas que a galera já está fazendo em prol de uma vida um pouco melhor ou um pouco menos pior mesmo, né? Se você quiser conhecer o nosso financiamento coletivo, o link está fixado no primeiro comentário. Deixamos aqui um agradecimento mais que especial a todo mundo que está aí fortalecendo e fazendo essas partilhas seguirem firmes, porque se dependesse só do YouTube já teria ido pro brejo. Valeu, gente. Brigadão por estarem aqui e por chegar até o final. E não esqueça de deixar alguma opinião, o que você achou aí nos comentários. A gente tirou um espacinho no nosso domingo para tentar dar o pontapé nesse tipo de discussão, mas a gente sabe que vocês também sempre têm muito a contribuir, a gente aprende com essas trocas que acontecem nos comentários. Valeu, meu povo. Até mais. Sempre avante! Avante!